Então nós vamos falar de dois cenários aqui, tá? Primeiro um cenário, que é o cenário de software mesmo, porque muita gente fala assim, pô, eu trabalho na área de software, em tese tem tudo para usar agilidade, mas todo mundo aqui tem uma cabeça muito retrógrada, o meu cliente, ele tem um contrato que ele quer tudo certinho, ele quer que eu já dou o prazo para ele no começo do projeto, eles querem que eu use uma abordagem cascata, então não dá para usar agilidade, não dá para usar Scrum. E eu quero justamente com esse exemplo mostrar que dá. Ainda que você esteja neste cenário ruim, você conseguiria, sem causar muito distúrbio e sem, portanto, gerar tanta resistência, que é o problema que eu acabei de citar, começar a fazer essa implementação. Então, a gente tem essa forma cascata de fazer software que existe há muitos anos e hoje é objeto de crítica para boa parte das situações, né? Em que, em tese, se eu tenho software, eu definiria todos os requisitos para depois fazer o design de todos os requisitos, para depois implementar todos os requisitos, para depois verificar todos eles e depois entrar na manutenção. A gente sabe que isso é muito difícil de dar certo. E eu acho que é tão difícil que está até realmente em desuso. Hoje é difícil você ver uma empresa que trabalhe dessa forma no setor de software. Pode até ser que você tenha realmente, e essa é a situação mais comum, clientes que te exijam uma definição completa dos requisitos no primeiro momento. Isso eu acho até que existe, porque eles vão querer, no fim das contas, que você estabeleça alguma forma de acordo formal falando em prazo e preço. E eu sei que sim, só isso já é motivo para dificultar muito a vida da agilidade, mas dá para a gente seguir adiante. Então, eu acho, como eu disse, muito difícil ver hoje em dia um caso exatamente como esse, mas é relativamente comum a gente ver isso aqui, ó, o cliente que exige que todos os requisitos sejam colocados numa especificação e, portanto, num contrato, e que você combine com ele que meses depois, às vezes até um ano depois, vai ter esse software brilhante. A gente sabe que isso nunca dá certo, nunca funciona, mas enfim, as pessoas se acostumaram a fazer assim em um determinado momento e não querem abrir mão dessa forma de pensar aqui. Tá, então essa é a ideia que o cliente dessas pessoas aí tristes, infelizes, né, que não gostariam de trabalhar assim, obrigam eles a fazer. Como é que a gente poderia sair dessa sinuca de bico então? A gente poderia não atrapalhar, repare que olha só, essa figura aqui, em relação à parte superior dela, ela é exatamente igual. Tá aqui os requisitos, tá aqui o contrato, tá aqui o software no fim das contas. Eu não vou mexer nisso, né? Porque se meses depois eu estou partindo do pressuposto que o cliente, o que ele quer é o seguinte, que todo cliente que pensa dessa forma quer deixar você com um rojão, ir para casa dele, resolver os problemas dele na empresa dele e milagrosamente 10 meses depois ou 12 meses depois o software está lá funcionando beleza. Em tese, você não vai se opor a definir os requisitos, a criar o contrato e a entregar o software no final. E você não tem saída. Tem gente que fala assim, mas como que o Scrum faz para definir os requisitos e me dá o preço? Ele não faz, porque o Scrum não acredita nessa forma de trabalhar. Mas repare que isso já quem está nessa situação já tem essa restrição e isso não vai mudar. Então você, usando bola de cristal, usando pai de santo, usando qualquer coisa, você já deu algum tipo, né, de previsão, já fez algum tipo de contrato, já estabeleceu isso com o seu cliente e isso não dá para voltar atrás. O que eu estou tentando é melhorar a realidade a partir daí, para quem sabe, na próxima situação, né, no próximo contrato que você estabelecer, talvez você consiga fazer em bases um pouco diferentes, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ao invés de simplesmente, né, fazer como o cliente falou, então vamos enfurnar todo mundo aqui dentro e vamos entregar só ao final, vamos trabalhar de forma ágil dentro daquilo que nos compete. Né? Vamos tentar estabelecer incrementos. Primeiro vamos pegar o seguinte, todos aqueles requisitos, né, que são relevantes, vamos colocar no backlog e vamos priorizar. O que é relevante realmente num primeiro momento? E não relevante do meu ponto de vista, né? É relevante do ponto de vista do cliente. O que pode já fazê-lo usar aquele software desde já? E por que isso é importante, gente? Porque se você conseguir, vamos supor que esse projetão aí, ele tinha sido previsto para 8 meses, mas se você virar para o cliente e falar assim, cara, dá uma chegadinha aqui, porque eu tenho já uma parte do seu software pronto, e eu acho que você já pode começar a trabalhar com ele hoje. Você não vai ter que esperar 8 meses. A gente fez 1 mês de desenvolvimento aqui, e você já vai conseguir trabalhar com ele hoje. Será que a gente pode passar a se encontrar de uma maneira mais frequente? Pô, ele não tem nada a perder.
Né? Qual que é o problema com essa abordagem? Então você traz o cliente para perto de você e você começa a trabalhar de uma maneira mais incremental. Então, ao invés de entregar só 8 meses depois, você pode fazer sprint de 2 semanas ou de um mês, por exemplo. Ao final de 2 semanas, você já tem um incremento de software, que é essa bolinha aqui. No final de mais 2 semanas ou um mês, você já tem essa outra bolinha aqui. No final de 3 semanas, de 6 semanas, né? Você já vai ter essa outra bolinha aqui. Ao final de 8 semanas, você já vai ter essa bolinha um pouco maior aqui. E com isso, você vai ter uma série de benefícios, né? Você vai estar priorizando aquilo que é mais relevante, você vai estar gerando valor para esse cliente, você vai... porque o ideal também é que ele fique mais próximo de você. Normalmente ele é refratário a esse tipo de relação muito próxima, porque ele quer só o produto. Mas a partir do momento que você fala, ei, eu já vou te dar alguma coisa, certamente você vai ter uma abertura um pouco maior, né, em relação a esse cliente, tá? Alguns incrementos depois você vai ter o software. E não é raro, a maioria das situações em que o software é desenvolvido dessa maneira, você vai ter muitas vezes menos funcionalidades do que aquelas que foram previstas, só que com uma efetividade maior, porque ao longo do processo de desenvolvimento você vai entendendo melhor a lógica do cliente, ele mesmo vai se entendendo melhor, e você consegue entregar o mesmo valor, ainda, ou um valor até maior, às vezes entregando menos funcionalidades, ainda que você tenha estabelecido contratualmente aquela outra coisa lá atrás. Tá? Então isso, gente, foi exatamente o que aconteceu. Isso aqui eu já vi acontecer algumas vezes e é um exemplo que eu dei lá no workshop de gestão ágil, mas eu vou falar dele rapidinho aqui de novo, porque eu acho que vale a pena. Alguns exemplos eu vou repetir porque eu quero dar essa ênfase para vocês na importância de definir incrementos, gerar esses incrementos e definir um backlog priorizado. Se não priorizar, não adianta. Aí você vai entregar qualquer coisa, aí você vai falar, vamos fazer aqui o cadastro, não sei das quantas, um troço que não vai servir de nada para o cliente, né? Vai servir assim, enquanto parte da solução como um todo. Mas ele com o cadastro, ele não consegue rodar nenhum processo de negócio para ele, né? Então, um determinado aluno meu, ele passou exatamente por isso. Né? Ele estava vivendo uma situação em que o contrato pedia metodologia tradicional, com cronogramas e marcos, contrato, essa história toda, cronograma fechado com o mínimo de alterações possíveis, e ele falou, cara, eu vou implantar, ninguém está falando que não é proibido usar Scrum, desde que eu atenda a lógica deles, eu vou implementar minha forma de trabalho aqui. Ele fez basicamente isso, ele até usou um quadro Kanban para ele ajudar, mas isso é o menos relevante. Ele passou a usar sprints semanais. Primeiro eram 2 semanas. Por que eu estou falando das sprints? Porque ao final de cada sprint rola um incremento, a importância do incremento. Ele teve as reuniões diárias, mas as reuniões diárias, mais uma vez, elas só fazem sentido a partir do momento em que você tem uma sprint, você tem um backlog priorizado, você tem um incremento. Sem isso não adianta. É claro que você ter uma reunião diária com a sua equipe, você vai de toda forma melhorar a comunicação, não há a menor dúvida disso, né? Então assim, a reunião diária, tem muita gente que passou a utilizá-la ainda que não tenha nem ligação com agilidade, mas ela tem muito mais sentido dentro dessa lógica de você ter um backlog priorizado e um incremento previsto para o final da sprint. Por quê? Para que serve a reunião diária dentro da lógica do Scrum? Para justamente ver se há algum perigo de você não conseguir entregar aquele incremento, não conseguir atender a meta da sprint, né? E a conversa, por que é uma conversa de 15 minutos? Porque não é uma conversa para vocês fazerem um status global do projeto, é simplesmente, gente, qual que é o risco da gente não conseguir atender isso que a gente se propôs a fazer aqui nessa semana ou nessas 2 semanas. Se eu não tenho claramente definido o que eu preciso para aquelas 2 semanas, a reunião diária, obviamente, vai ser totalmente sem objetividade e logo vai estar todo mundo odiando essa reunião. Eu me lembro que numa dessas conversas que eu tive com uma pessoa, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu comecei a fazer as reuniões diárias, mas aí o pessoal começou a achar que não era importante. Claro, não tinha. Aí eu perguntei qual que é a meta da sua sprint, né? Qual que é a duração da sua sprint, qual que é o incremento que você vai gerar no final. Ele, não sei. Realmente, aí vira um bate-papo, é melhor a pessoa conversar em casa, com os filhos dele, com a esposa dele, tomar a cerveja dele, do que, eventualmente, né, ficar falando sobre coisas aleatórias. Tudo bem que não é aleatório, é sobre o trabalho, mas sem um objetivo claramente definido, né? Então, o incremento, essa definição, ela é muito importante. Ele usou as reuniões diárias, mas repare que elas só fazem sentido depois que a gente tem essa definição primeiro.
E ele deixou muito claro para mim, assim, ele falou assim, entre mim e o cliente é um projeto tradicional. É claro que as coisas foram mudando, a relação foi mudando ao longo do tempo, vocês vão ver já já. Mas entre ele e a equipe era Scrum. Isso no primeiro momento. Só que o que ele começou a fazer? Aqui é um quadro Kanban simples que ele utilizava, né? Os benefícios que ele teve foram esses, né? A comunicação melhorou demais, né? Com as reuniões diárias, porque ele tinha essa definição do que tinha que ser feito, do que seria esse incremento desse backlog priorizado. Ele usou essa expressão que eu achei bem interessante. Antes das sprints era tudo muito espalhado. Então repare que ele tinha um software, era uma migração de tecnologia. Então na realidade ele estava só pegando uma funcionalidade de uma tecnologia antiga e colocando uma tecnologia mais nova. Só que o que acontece? Eles não tinham foco. Eles não tinham clareza em relação ao que eles iam fazer naquela semana. Então tinha, sei lá, 4, 5 desenvolvedores, cada um estava fazendo uma coisa não conversava com a outra, um achava que devia ir para o outro lado, o outro para um lado, o outro para o outro lado, e aquilo não caminhava. A partir do momento que ele pensou em qual que era a meta da sprint, pensou em o que seria aquele incremento, as coisas clarearam. A parte também de remoção de impedimentos passou a ser bem mais rápida. Isso, claro, foi mérito das reuniões diárias, né? Porque ele estava todo mundo ali conversando sobre os problemas que poderiam surgir. Mas, mais uma vez, reunião diária só funciona com a definição da meta da sprint, que é a meta de business, né? Para a qual aquele incremento servirá como solução. E isso aqui é legal, é aquilo que eu falei, porque muita gente fala assim, pô, André, mas e o cliente? Como é que fica o cliente? Ele passou a fazer uma apresentação, às vezes semanal, às vezes mensal para o cliente, né? E como que ele conseguiu isso? Gente, é muito tentador, imagina. O cliente virou e falou o seguinte, daqui 6 meses a gente se vê. Aí você liga para o cara e fala assim, ô fulano, tudo bem com você? Tudo. Olha só, já tem uma parte pronta. Vem dar uma olhada aqui, vem conversar com a gente. Aí você mostra uma parada e você fala assim, cara, de repente daqui a 2 semanas e tal, já dá para vocês começarem a usar alguma coisinha. É tentador, entendeu? Você não está pedindo, pelo amor de Deus, para o cara, né, vir conversar fiado com você. Você está dando a oportunidade dele obter valor do dinheiro que ele está gastando com você mais rápido, tá? Então repare, né? Vamos só lembrar aqui do título dessa palestra, Scrum, mão na massa, como sair da inércia. Normalmente o que eu vejo são pessoas assim que acham que estão presas, e é justamente esse o cenário. Meu contrato é de preço fixo, eu tenho uma especificação de requisitos muito longa, não dá, porque meu cliente isso, porque meu chefe aquilo. Esse é um exemplo claro, concreto e real de que é possível fazer, né? Desde que você faça a sua parte primeiro, desde que você, né, se intere sobre qual a melhor forma de fazer. E é o que eu estou dizendo, a base para você conseguir fazer isso aqui é a definição clara de um backlog, a ordenação desse backlog e ir fazendo incrementos aí ao longo do período, né? E não deixar para entregar tudo só ao final. O Fábio colocou aqui, concordo, foi muito inteligente, o cliente entrou no Scrum e nem percebeu. Exatamente, né? Quem começou a fazer estava exatamente sabendo o que estava fazendo, mas o cliente não. Ele entrou na jogada e ele não precisou ser convencido, né? Aí isso tem muito a ver também, né, gente? Se a gente for pensar nisso numa esfera mais abrangente, é uma técnica de persuasão, né? Para persuadir alguém, você não tem que mostrar o que você quer. Ele está pouco lixando para o que você quer. Se você quer conseguir algo com alguém, você tem que mostrar, o que você tem que mostrar para esse alguém é algo que ele queira, né? E não ficar impondo condições que são importantes para você e de repente não tão importantes para ele assim.